Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje entrando aqui em mais uma live, 233 dias do plano cronológico de leitura bíblica. E hoje vamos dar sequência a Jeremias, capítulo 50, 51 e 52, ok? Então vá abrindo aí a sua Bíblia, vá se preparando, que nós vamos estar já começando a nossa leitura. E espero você aqui, né? Vai entrando, vai saudando aí seus irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Está aqui conosco a nossa irmã Zezé Lopes. Deus abençoe, Zezé, a paz do Senhor. E hoje, gente, nós vamos estar terminando o livro de Jeremias, ok? Então hoje a gente vai finalizar o livro de Jeremias. Olha que bênção. Deus é muito bom, né? Mais um livrinho que nós vamos terminar. Então Deus abençoe aí Marlene Lopes, né? Deus abençoe a Zezé, Deus abençoe a Virgínia do Amaral, Catarina, Valéria Lima, Tânia Mara. Deus abençoe a todos e todas, amém? Sejam bem-vindas em nome de Jesus, sejam também bem-vindos. Está conosco a nossa irmã Olinda, Jussara Lobo, a paz do Senhor. Então vamos lá, gente, que a gente hoje vamos terminar, mas não são capítulos tão pequenininhos, né? Então a gente não vai demorar para a gente poder finalizar todo esse capítulo. E amanhã, quarta-feira, nós vamos entrar em Lamentações, que também é um livro de Jeremias. As Lamentações de Jeremias, muito conhecido, já que ele ficou conhecido como o profeta chorão, né? Aquele que chorava, que lamentava, porque ele se importava, né, gente? Ele tanto se importava com o coração de Deus como com o povo, né? Para não ser destruído, né? Então também está aqui conosco nossa irmã Isabel Vilar Porto, Marli de Souza, Ana Virgínia, pastora, está aqui conosco também. Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. Arlete Taveira, nosso irmão Silvino, Deus abençoe Silvino, amém. Deus abençoe nosso irmão Gibson, os nossos homens fiéis aqui, né, na leitura da palavra. Vânia Ferreira, amém. Nossa irmã Ranúzia, Bete Oliveira, Sônia dos Anjos, seja bem-vindo, amém. Então vamos lá, gente, vamos orar. Daí nós vamos começar, tá bom? Então vamos apresentar mais esse dia na mão do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, entramos em Tua presença agradecidos, porque hoje completaremos 233 dias do plano de leitura, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que a Tua mão esteja sobre nós para que nós possamos completar essa missão, como temos conseguido até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado. Fala conosco, que a palavra se esclareça no nosso coração e que nós possamos, Senhor, continuar crescendo em conhecimento, crescendo em amor, crescendo, Senhor, na missão de fazer a Tua obra. Nós oramos por todos os leitores da palavra, tanto aqueles que entram aqui ao vivo, quanto aqueles que entram durante este dia e os demais dias, mas que a Tua mão esteja sobre todos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente. Está aqui Soninha Maia, Marlene Lopes, Maria Lúcia, Elizabeth Cruz, nossa irmã Sônia Pimentel. Parabéns para você. Deus abençoe. Sei que já recebeu muitos cumprimentos hoje, mas seja abençoada. Amém? Muitos anos de vida. Em nome de Jesus, irmã Marisa aqui conosco, Zeneide também está aqui. Então, gente, vamos lá. Abra a sua Bíblia em livro de Jeremias, capítulo 50. Amém? Hoje vamos terminar, 50, 51, 52. Então, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Lembrando que Deus colocou no coração do rei da Babilônia essa justiça, esse juízo sobre Judá e Jerusalém. Mas ele também pronunciou algo contra a Babilônia,
que diz assim: anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte, proclamem e não encubram nada. Digam: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tantas pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, dirão: venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores a fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que acharam as devoraram. Os seus adversários diziam: não é nossa culpa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, seja como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim, ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo folgoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atire contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram, as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Verso 17. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro o rei da Síria o devorou, e por fim Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei Israel voltar para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá,
mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Verso 21. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra, como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venha contra ela, de todos os confins da terra. Abram os seus celeiros, façam dela montões de ruína, destruam-na por completo e não deixe sobrar nada. Matem a espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância. Mais uma vez, né, gente? O pecado da arrogância. Porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor: eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, e sobre seus príncipes e seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão apavorados. A espada virá sobre seus cavalos, sobre seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre suas águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto, com os chacais, habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo que vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão.
O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros, em ordem de batalha contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele, e dores como de mulher que está dando à luz. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão, contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que ela fuja dali. E estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Meu Deus, a gente sabe, irmãos e irmãs, que a palavra diz que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. O que significa dizer que a terra está em consignação na mão do ser humano. Por isso Deus vai pedir conta de tudo que é feito na terra. Desta forma significa que Deus ele não vai agir diretamente com a sua própria mão, mas Deus vai levantar os que vão executar juízo. Porém, os que ele levanta se tornam arrogantes, batendo no peito, eu posso, eu sou, né? Deus vê isso. Então Deus levantou a Babilônia para castigar Judá e Jerusalém, mas Babilônia se tornou arrogante. Fazia aquilo por maldade, por prazer, e não como forma de justiça. Por isso, a mão do Senhor começou a pesar sobre a Babilônia. O capítulo 51 vai falar sobre o poder e a queda da Babilônia. E diz assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os seus habitantes. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento, como quem separa o trigo da palha. E deixarão a terra deserta no dia da calamidade. Virão contra ela de todos os lados, que os flecheiros não tenham tempo de entesar o arco, nem de vestir suas armaduras. Não poupem os seus jovens. Destruam por completo todo o seu exército, que eles caiam mortos na terra dos caldeus, atravessados pela espada nas ruas das suas cidades. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus. Israel e Judá não estão viúvas. Não, é isso que Deus está dizendo aqui no verso 5. Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida. Não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente, a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela. Tragam bálsamo para a sua ferida, talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na e que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até os céus e se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Venham e anunciemos em Sião
a obra do Senhor nosso Deus. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você, que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens, como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito da vitória sobre você. Deus vai levantar outros povos, outras nações, que vão se unir e vão invadir a Babilônia, e vai ser grande a sua destruição. Verso 15 do capítulo 51. Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e do seu depósito faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlegos de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Faraó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é o tributo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Verso 20. Babilônia, você era meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de você, despedacei nações e destruí reinos. Por meio de você, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro de guerra e o seu cocheiro. Por meio de você, despedacei homens e mulheres. Despedacei velhos e jovens. Despedacei rapazes e moças. Por meio de você, despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e autoridades. Diante dos olhos de vocês, pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra você, ó montanha destruidora, que destrói toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra você, farei com que role do alto das rochas e se transforme em monte queimado. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Levantem um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para lutarem contra ela. Convoquem contra ela os reinos de Arante, Mine e Askenaz. Nomeiem contra ela um comandante. Façam vir cavalos como gafanhotos eriçados. Preparem as nações para lutarem contra ela. Os reis dos medos, os seus governantes, todas as suas autoridades e toda a terra do seu domínio. A terra treme e se contorce em dores, porque os planos do Senhor contra a Babilônia estão firmes, para fazer da terra da Babilônia uma desolação, sem que haja quem nela habite.
Os valentes da Babilônia pararam de lutar, permanecem nas fortalezas. Desfaleceu-lhes a força e tornaram-se como mulheres. As suas casas estão em chamas, os ferrolhos dos portões foram quebrados. Um arauto sai ao seu encontro, ao encontro de outro arauto. Um mensageiro sai ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi invadida de todos os lados, que as passagens do rio estão ocupadas, as fortalezas estão em chamas e os homens de guerra amedrontados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e chegará para ela o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Que a moradora de Sião diga: a violência que se fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Que Jerusalém diga: o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Os babilônios rugem como leões e rosnam como leãozinhos. Estando eles esganados, prepararei um banquete para eles. Eu os deixarei embriagados para que se alegrem e durmam sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Farei com que sejam levados como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa, a glória de toda a terra. Como é possível? Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O mar invadiu a Babilônia e a cobriu com a multidão das suas ondas. Suas cidades se tornaram em desolação, terra seca e deserta, terra que ninguém habita e por onde não passa ninguém. Castigarei Bel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que engoliu. As nações nunca mais afluirão a ele. Também a muralha da Babilônia cairá. Saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Não desfaleça o coração de vocês, nem tenham medo do rumor que se há de ouvir na terra. Pois virá num ano um rumor, noutro ano outro rumor. Haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus feridos cairão no meio dela. Os céus, a terra e tudo que neles há jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Verso 50. Vocês que escaparam da espada, andem, não parem. De longe lembrem-se do Senhor e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, porque ouvimos falar da afronta. O nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a imagem de escultura da Babilônia, e em toda a terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus, e mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim
eu mandaria destruidores contra ela, diz o Senhor. Verso 54. Da Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão com muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz, porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o Rei, aí com letra maiúscula, que é o nosso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Assim, os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Mensagem agora de Jeremias, enviada à Babilônia, no verso 59. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Seraías, filho de Nerias, filho de Maaseias, quando este estava de saída para a Babilônia, com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era chefe dos camareiros, e Jeremias escreveu num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Jeremias disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, trate de ler em voz alta todas essas palavras. Depois diga: ó Senhor, tu falaste a respeito deste lugar que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem pessoa, nem animal, e que se tornaria em desolação perpétua. Quando você acabar de ler o livro, amarre-o numa pedra e jogue-o no meio do Eufrates. Então diga: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui, palavra de Jeremias. Amados, aqui aprendemos também a força do ato profético e do poder da nossa fala estar alinhada à fala do Deus vivo. Deus havia revelado tudo ao profeta, mas como se cumpriria? Simples, né? Era preciso que a palavra ela fosse liberada, né? O poder da palavra. Então, Jeremias estava saindo, né, de Jerusalém, né, saindo com o rei Zedequias, mas aí ele chama alguém e diz: olha, vocês que vão chegar à Babilônia, você vai precisar ler todas essas palavras proféticas, sentença de Deus. Ele diz: você vai ler para que toda Babilônia possa ouvir. E aí, depois de ler, você vai fazer um ato profético. Você vai pegar esse rolo, esse livro onde eu escrevi tudo, vai amarrar numa pedra e vai fazer um ato profético, lançando no rio Eufrates e dizendo: assim como essa pedra afundou, assim Babilônia você vai afundar. Olha que loucura, gente. Mas isso é poder de Deus. Veja que não bastava só a palavra existir. Ela precisava ser dita, sair pela boca, ser liberada, para você ver o poder da palavra que há na nossa boca. E aí ele fez o ato profético: assim será fundada a Babilônia e não se levantará. E explicou por quê. Por causa do mal
que eu vou trazer sobre ela e a seus moradores, eles sucumbirão. A palavra de Deus, ela vai ganhar poder quando a palavra liberada no céu, ela for liberada na terra. Então a palavra não é a palavra por si só, é essa parceria. O que ligares na terra será ligado no céu. O que está ligado no céu deve ser ligado na terra. Então isso é o que dá a força da palavra se cumprir. E Jeremias, para garantir que toda a palavra se cumpriria sobre a Babilônia, ele ainda manda fazer esse ato profético. Ou seja, pegue essa palavra, amarre esse livro numa pedra, jogue no meio do rio Eufrates, porque ele vai afundar. E aí você vai dizer que a palavra, toda a palavra escrita no livro, ela vai se cumprir e Babilônia não se levantará mais. Meu Deus, olha o poder da palavra, gente. Vamos agora para o capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Então, se ele tinha 21 mais 11, 32. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. E Zedequias fez o que era mal perante os olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Imagino que esse rei não fez, né, gente? Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque. A gente ouviu isso, né? Alguns capítulos anteriores, se não me engano, capítulo 13, nós ouvimos sobre isso. Zedequias, então, o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Então, você vê, no 9º ano, ele se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, faz rampas para poder acessar Jerusalém, subir os muros e atacar. E a palavra diz aqui que essa cidade, então, ela ficou sitiada até o 11º ano. Então, de 9, né, 9º ano, ela foi sitiada, ficou 2 anos assim. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou com correntes de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, vamos dizer assim, um mês depois, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda. Derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativo os mais pobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo o que fosse de ouro e de prata. Quando as duas colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze, todos esses utensílios, era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros e um cordão de 5 metros e 35 a cercava. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre elas havia um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 2,20 metros. A obra de rede e as romãs sobre os capitéis ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs aos lados, todas as romãs sobre a dobra da rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, 7 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano, Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo, foram levados 4.600 pessoas para o cativeiro. Verso 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso
e lhe deu um lugar de mais honra do que dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Meu Deus! Ou seja, o novo rei da Babilônia, se cumprindo uma promessa feita através de Jeremias, que o rei que se rendesse, se entregasse, à Babilônia, sua vida seria poupada e Deus honraria. Está aqui. A palavra está aqui dizendo para a gente, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou o rei Joaquim, rei de Judá. Ainda lhe deu a honra, lhe tratou com bondade, lhe deu comida, deu pensão vitalícia por todos os dias da sua vida até a morte. Lembrando, que com Zedequias não foi assim, porque Zedequias fugiu, lembra? A palavra, ele falou, Jeremias, fala comigo aqui em secreto que eu vou ouvir. Jeremias falou, olha, tem que se render. É só isso que você vai fazer. Ele fugiu. A palavra diz que ele fugiu entre as muralhas. E aí ele fugiu, foi alcançado, todo o povo que estava com ele foi morto, e ele ainda teve seus olhos perfurados, foi lançado num cárcere, e ali ele sucumbiu. Então, gente, pode ser, às vezes, uma palavra dura, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer destruir, Deus quer ensinar. E se a gente se rende aos ensinamentos de Deus, nós vamos poder terminar bem. O grande problema é que a gente acha que do nosso jeito vai ser melhor. E é aqui que as coisas se complicam para quem não confia no Senhor. Amém? Então hoje, pela bondade de Deus, finalizamos o livro de Jeremias, gente. Olha que coisa tremenda. Então vamos orar, entregando esse tempo na mão do Senhor, agradecidos a Deus por termos alcançado mais uma leitura da palavra do Senhor. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, finalizamos hoje, meu Senhor, o livro de Jeremias. Recebe a nossa gratidão, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Quero colocar esse tempo nas tuas mãos, pedir a tua bênção para a leitura de amanhã e que fique gravado na nossa mente, no nosso coração, teus ensinos, Senhor, como um fundamento de fé. Tu é Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A criatura, Senhor, não pode mandar no Senhor. O barro não pode dizer ao oleiro o que o oleiro tem que fazer. Então nos ensina a ter esse coração ensinável, Pai. Nos ensina a nos inclinarmos diante da tua soberania, reconhecendo que só tu é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, é por reconhecermos que Tu és Deus e Tu és o Todo-Poderoso, que nós queremos entregar vidas que estão aqui, Senhor, clamando, pedindo Tua bênção, a Tua direção, a salvação de vidas. Queremos também interceder pela vida da nossa irmã Suzana. Senhor, Tu sabes o que ela tem e pedimos que a Tua mão seja sobre ela e o Senhor a abençoe, o Senhor a guarde, o Senhor a livre de todo mal. Livra, Senhor, da enfermidade, livra, Senhor, das sentenças que o mundo natural podem colocar sobre nós, mas que a Tua palavra, que é poderosa, esteja acima de tudo isso, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos e irmãs, abençoa nossa família, abençoa nossos vizinhos, amigos mais chegados do que irmãos, que todos sejam alcançados pela Tua maravilhosa graça. Quero abençoar todos que estão aqui, Pai, com vida e com saúde. Quero abençoar a vida da nossa irmã Sônia Pimentel,
que neste dia 20 completou mais um ano de vida. Que o Senhor lhe dê vida e saúde, que o Senhor a abençoe com prosperidade e bênçãos de alegria. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por todo o bem que o Senhor nos tem feito e por todo o bem que o Senhor ainda há de nos fazer. Nos dê um coração pronto a obedecer, como Jeremias obedeceu em todo o tempo. Nem o cárcere, nem o poço, nem as perseguições, nem as injúrias pôde, Senhor, separar Jeremias do teu amor. E que assim seja conosco também. Eu quero abençoar, Senhor, ao teu povo. Eu quero abençoar e decretar que a tua bondade é o que nos visita e é pela tua bondade que nós vencemos. Receba, meu Deus, a honra, a glória e o louvor. Nós te amamos, Senhor. Receba também a nossa gratidão. Nós abençoamos o teu povo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Os que são lá da Central, amanhã estaremos na nossa campanha Desate os Nós da Sua Vida, para que tudo possa fluir e ser abençoado. Amém? Fiquem com Deus, Deus guarde, Deus proteja, Deus renove a força e que a gente fique cada dia mais firme no Senhor. Amém? Beijo da sua pastora, a paz do Senhor. Fica com Deus! Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e, se quiser, pode ser também membro do nosso canal. Há uma irrisória quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho.